Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, cuidando da saúde, tomando as medidas preventivas com relação à pandemia, tudo bem? E hoje é mais uma aula remota gravada do conteúdo do nono ano. Esse conteúdo do nono ano está agora, a partir desse momento, vivenciando o período histórico, o fato histórico chamado de interrogação. Isso, muito bem, viu? Chamado de Nova República. Por que Nova República? É o governo que vem logo em seguida da ditadura militar. Então, com isso, teremos a oportunidade de observar o regime político de abertura, apesar do próximo presidente que a gente for estudar agora, que é o queridíssimo José Sarney, ser um presidente eleito de forma indireta. Vale ressaltar que Sarney foi vice na chapa em que tinha o nome encabeçado de quem? Muito bem, tinha o nome de Tancredo Neves. Tancredo Neves foi aquele candidato que venceu as eleições indiretas no chamado colégio eleitoral, vencendo Paulo Maluf. Essa vitória aconteceu. Relembrando, só um resumão aí. Desculpe. Relembrando que Tancredo venceu as eleições, mas Tancredo não tomou posse como presidente do Brasil pelo fato de estar doente. Inclusive, Tancredo vai vivenciar várias cirurgias, vai ter que ser acometido de um câncer e vai ter uma série de cirurgias que vai enfrentar para se recuperar desse câncer que eu estou mencionando aí. Pois bem, tá tudo bem aí? Pronto. E alguns historiadores gostam, até o adágio popular, não é? Diz que Sarney pegou a bomba nas mãos, a bomba chiando, que era um governo que ele nem esperava, porque ele era somente o vice. Nesse momento, o vice, ele está atrelado ao nome do candidato a presidente, diferentemente que já vimos. Nesse caso aqui não. Nesse caso está junto, acoplado, votou no presidente, como acontece hoje. Votou no presidente, você automaticamente está votando no vice. Não tem mais não. Votou no presidente e vota no vice. Anteriormente não é? Na década de 60 não. Havia uma separação. Você votava em nome de um candidato para ser presidente e o nome de outro candidato para ser vice. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E essa nova república surge com uma expectativa muito grande, que essa nova república desse um rumo na questão econômica, na questão social, nas desigualdades, na reforma agrária, na estruturação da questão da educação no Brasil. Então, são temas que eram carências dos governos anteriores, do governo militar, e agora a expectativa que novamente o civil pudesse dar uma revigorada e dar um norte para que a população brasileira vivesse melhores dias. Abra um livro aí, por favor, meus queridos, na página 305, que diz assim, 305, diz assim: o governo de Sarney, um conservador no poder. Esse mandato de Sarney vai durar 5 anos, de 1985 até
1990. Vamos lá. Não é? Agora, vale ressaltar também, antes de começar o conteúdo propriamente dito, que o governo Sarney vai ter vários planos econômicos, que esses planos econômicos não deram certo, não deram resultado efetivo, e a inflação brasileira chegou a números gigantescos. Foi um período de muita dificuldade para a população brasileira. A chamada carestia, a inflação corroendo o salário e aumentando o preço dos alimentos, por exemplo. Tá bom? A moeda desvalorizada, mesmo na tentativa de implementar reajustes, estes reajustes do salário mínimo não davam em nada, não tinha o resultado esperado, tá bom? E a gente vai observar também a questão da Constituição, que o Brasil vai ter uma nova Constituição a partir de 1988, uma Assembleia Constituinte antes, em que os deputados e senadores ali se reúnem, não é, para definir as leis a serem implementadas em nosso Brasil. Diz assim: a chegada de José Sarney à presidência foi marcada por fortes fatores inconstantes que surpreenderam o cenário político no Brasil. As diretas já foram um movimento de rua que defendia o direito ao voto direto, o que significaria a primeira eleição direta para presidente em 21 anos. A primeira eleição em que o povo tinha ali o direito de escolher seu governante após mais de 21 anos. Vamos lá. 305 ainda. Diz assim: no entanto, como vimos, o projeto de lei para eleições diretas de Dante de Oliveira não atingiu os 2/3, A emenda não foi aprovada de votos para não teve 2/3 de votos para aprovação, justamente porque os partidários do PDS, a antiga Arena, não compareceram à sessão. Dessa forma, faltaram 22 votos e as eleições continuaram sendo decididas pelo próprio Congresso Nacional. Em contrapartida, o PDS se dividiu quando Paulo Maluf ganhou a eleição interna do partido e disputou a eleição para presidente. Um grupo liderado por José Sarney, Marco Maciel, Roberto Magalhães, fundou a Frente Liberal, que se aproximou do PMDB. Foi montada a chapa Aliança Democrática, formada por Tancredo Neves e José Sarney. O enfraquecimento do PDS, junto com o fato de a eleição ser disputada por 2 civis e não militares, foi um grande passo para que pudessem acontecer eleições diretas em 1989, não é agora. As eleições em que a população brasileira escolhia seu governante foi em 89, com vitória de Fernando Collor, que vamos chegar lá, não adianta, colocar o carro na frente dos bois. Nessa página de número 305, nós temos uma imagem importante aqui,
mostrar para vocês. É a imagem de José Sarney. Desculpa. José Sarney, ao lado aqui de figuras importantes. Voltando a mostrar aqui. Esse aqui, desculpa aí, foi Ulisses Guimarães. Esse aqui, meu dedinho me apontando aqui. Ao lado de Sarney, Miguel Arraes, Nelson Carneiro e outros políticos. A chapa da Aliança Democrática venceu as eleições, mas Tancredo Neves não assumiu devido à sua doença, como já falei no início da minha fala, da minha introdução. E a subsequente morte, José Sarney, então, como vice, foi empossado presidente do Brasil. O panorama não era muito favorável. A própria Aliança Democrática era bastante questionada por partidos e pessoas que lutaram contra a ditadura militar, visto que José Sarney fez parte do PDS, a antiga Arena, que era apoiada pelos militares. Para muitos, os riscos de um retorno ao militarismo acabariam com qualquer possibilidade de um país livre e democrático. Dessa forma, os movimentos em defesa de eleições diretas voltaram às ruas, dessa vez mais fortes. Além disso, Sarney assumiu um país em grave crise financeira, com uma dívida externa significativa, inflação na casa de 200% ao ano, forte recessão e descontrole dos preços de bens de consumo. Tentando acalmar os ânimos da população, que não aceitava o fato de Sarney ter assumido a presidência do Brasil, o governo elaborou um pacote de medidas políticas e econômicas que tinham como base a convocação de uma Assembleia Constituinte e o lançamento de um plano econômico que ficou conhecido como Plano Cruzado. As principais medidas políticas foram desse Plano Cruzado. Vamos lá. Criação de uma emenda constitucional que permitiu eleições diretas para prefeito em todo o país. Essa medida foi uma sinalização para o retorno de eleições diretas e plenas no Brasil. A outra medida, flexibilização para a fundação de novos partidos e permissão para a reorganização do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e do Partido Comunista Brasileiro. Esse reforço ao pluripartidarismo foi mais uma sinalização para as eleições diretas. A outra medida, convocação das políticas da Assembleia Constituinte, que iria reunir a partir de 1 de fevereiro de 87 e elaborar a próxima Constituição brasileira. A maioria dos deputados e senadores eram do PMDB, partido do falecido presidente eleito Tancredo Neves. No processo da Constituição
destacou-se a figura do líder político Ulisses Guimarães, considerado o pai da Constituição. No plano econômico, a situação do governo Sarney muito mais difícil. Como o livro já abordou, Sarney herdou uma inflação de cerca de 200% ao ano. Minha gente, é muita coisa, viu? Muita coisa. Inflação gigantesca. Acontecia o seguinte, nesse período aí, estou lembrado bem, a inflação nos preços dos alimentos era uma coisa absurda. Tinha-se o valor daquele alimento pela manhã. No período da tarde, aquele valor não era mais o mesmo. Era reajustado. Um absurdo. Logo em seguida, falta de produtos, de alimentos. Quando o governo ia tomar uma medida para que aquele produto baixasse de preço, esse produto simplesmente desaparecia das prateleiras dos supermercados. O leite virou um artigo de luxo. Vieram os leites importados da Holanda, por exemplo, na tentativa de baixar o preço e depois fazer com que a produção brasileira surgisse nas prateleiras dos supermercados. Um problema sério, enorme, gigantesco. Então, a inflação corroendo o salário não era reajustado, como eu falei no início da minha fala. Vamos detalhar agora esses planos econômicos, surgimento de fiscais do Sarney, surgimento dos fiscais da SUNAB, da Superintendência Nacional de Abastecimento. No plano econômico, a situação era ainda mais difícil. O povo brasileiro estava insatisfeito com os regimes militares porque nunca terem conseguido controlar a recessão, a inflação, além da falta de liberdade política de expressão. Apenas massificava a ideia de um crescimento econômico, mas sem distribuição de renda ou melhorias na vida do povo brasileiro. Assim, em 1986, o então ministro da Fazenda, Dilson Funaro, elaborou o Plano Cruzado, cujos principais pontos foram: mudança da moeda brasileira, que deixou de ser cruzeiro para ser um cruzado, perdendo o equivalente a 3 zeros na tentativa de reduzir a distância de valorização cambial em relação aos Estados Unidos. Nos bancos, a única correção monetária que continuou foram as cadernetas de poupança. Criação do gatilho salarial, que aumentava o salário toda vez que a inflação atingisse 20%. Estímulo para que o povo fiscalizasse os preços e denunciassem irregularidades na Superintendência Nacional de Abastecimento, a SUNAB. Surgiram os chamados fiscais de Sarney, que eram principalmente donas de casa que saíam nas ruas denunciando os preços abusivos. Saindo da página 396, indo para a página... saindo da página 306, indo para a página 307. Vamos observar aqui o que é que tem para a gente. O governo Sarney, a gente vai começar a vivenciar agora, vai conhecer cerca de 4 planos econômicos. 4 planos econômicos que não deram em nada, não atingiram seus objetivos.
um desastre na área econômica ao governo Sarney. Cada plano congela preço, corta zero, flexibiliza, fecha, congela os preços também dos salários e das mercadorias. E não houve jeito. Não houve jeito. Situação calamitosa, situação muito difícil da economia brasileira nessa segunda década de 80, no segundo período da década de 80, não é? E segunda metade, aliás. E algumas pessoas chamam isso aí, chamam a década de 80 a década perdida, não é? É um assunto bem polêmico sobre se foi ou não a década perdida, eu não vou entrar nem nesse mérito agora. Diz assim: o plano cruzado inicialmente funcionou bem, pois gerou um ilusório poder de compra, com a classe média sendo a mais beneficiada. Aos poucos se iniciou um boicote dos empresários, que passaram a retirar das prateleiras dos supermercados, aquilo que eu falei, mercadinhos, bens de consumo essenciais para a população, como o leite e a carne. Falei do leite aqui. Outros produtos começaram a sofrer aumentos seguidos a partir do ágio. O que é o ágio? É o valor adicional cobrado ilegalmente em operação financeira, o que atacava a política de congelamento de preços do governo Sarney, mesmo com ameaças de estabelecer importações de produtos. A crise estava instalada com o retorno da inflação e da recessão. As ações de Sarney nessa disputa econômica com os empresários tiveram efeitos diversos. Um dos efeitos positivos foi o congelamento de preços, pelo menos de forma momentânea, mas mantinha o poder nas mãos, mantinha o poder de consumo e a balança comercial equilibrada. Outra medida favorável foi o empréstimo compulsório obrigatório aos empresários, no valor de 25% sobre o preço dos combustíveis e automóveis, que pudessem incrementar e modernizar sua produção. Mas não funcionou, porque eles teriam de pagar esse empréstimo reduzindo e mantendo o preço dos produtos para o consumidor final. Na prática, os empresários não cumpriram a medida. A ação econômica de Sarney não funcionava como pretendido, e as dúvidas e a insatisfação quanto à possibilidade de sucesso em seu governo aumentavam. Antes do término de seu mandato, mais 3 planos econômicos foram lançados, com um bom funcionamento inicial, mas aos poucos acabavam causando os mesmos problemas sociais vividos no Brasil, como a inflação alta, recessão econômica, desemprego, descontrole dos preços, sucateamento dos serviços públicos, como educação e saúde. E foram 3 planos criados aqui: plano cruzado, não é? O plano cruzado, depois cruzado 2, o plano Bresser e o plano Verão. Vou deixar esse conteúdo dos planos econômicos que surgiram durante o governo de José Sarney para a próxima aula. Certo assim? Então, na próxima aula nós vamos prosseguir com o governo Sarney. Tchau, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Se cuidem e estudem. Tchau, pessoal.